A gente já tá chegando ao final desse livro aqui, desse conteúdo riquíssimo que é do livro, né? Ouse Crescer. Então vamos lá. Para quem vai assistir a live depois, seja muito bem-vinda também, você corajosa, que você aí possa aproveitar todo esse conteúdo aqui, porque hoje eu vou te dizer, viu? Hoje, como ela começa o capítulo, ela fala assim, ó, vou te expor amorosamente. Vamos falar sobre as maneiras como mulheres brilhantes se escondem para não ousar crescer. É isso aí. Então a gente vai falar sobre isso hoje, certo? E assim, eu terminei ali o capítulo, né? Eu terminei na semana passada, na sexta-feira, falando algumas questões ali de como que a gente foi, né, tão condicionada. E ali eu falei muito dessa questão de fazer a transição das mulheres, né? Essa transição de alunas para profissionais. Então, para adicionar esse conjunto de habilidades. E algumas das habilidades que eu falei na semana passada foi a seguinte: a capacidade de desafiar a autoridade. Então, é desafiar com respeito, mas ir lá perguntar, entender, né? A capacidade de improvisar, certo? Então, essa capacidade de improvisação, a gente falou bastante sobre isso, né, Net, na sexta-feira. A capacidade de recorrer ao que já sabem e confiar nisso. Então, eu já sei muita coisa, né? Já sabe muita coisa. Você que tá vendo a live aí sabe muita coisa. E você recorrer àquilo que você já sabe e confiar no que você já tem, certo? A capacidade de tornar o seu trabalho visível para outras pessoas. Então, a gente também ir atrás disso, né? De tornar cada vez mais visível e não invisível, né? E não se esconder, certo? Maravilha, então. Então, vamos lá. O conteúdo de hoje é o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Deixa eu tomar um golinho de chá. O conteúdo de hoje é assim, ó. Ela vai falar de algumas maneiras como que a gente fica empacada e não nos convencemos a não dar os passos que nos trariam mais realização e nos possibilita ter um impacto maior, mais positivo no mundo. Todas essas estratégias, né, que eu vou falar aqui são aquelas estratégias de ocultação, ou seja, trata-se das estratégias de mulheres brilhantes, né, que se ocultam, e é tão sofisticada essas estratégias que engana até a nós mesmas. Olha que poderosas essas estratégias que a gente se coloca na nossa vida, no nosso negócio, que faz com que a gente fique oculta mesmo, sabe? Mulheres incríveis, brilhantes, e fica se escondendo, se ocultando aí. Então, vamos lá, preparadas agora, e ser gentil consigo mesma, tá? Então, o primeiro passo aqui é você ser gentil com você mesma. Então, não adianta você saber de todas essas estratégias de ocultação que a gente faz, mas é interessante que você seja gentil com você mesma. A estratégia número 1 de ocultação é isto antes daquilo. Ou seja, falsas crenças sobre a ordem que as coisas deveriam acontecer. E isso aqui, gente, acontece demais. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas eu vou fazer primeiro isso daqui. E aí arruma uma estratégia tão mirabolante ali. Eu vou primeiro fazer isso daqui, mas isso daqui é tão complexo, né? Que aí a gente vai se apegando a essa complexidade para que a gente fique cada vez mais oculta, para que a gente fique cada vez mais escondidinha. E isso é um erro, assim, que acontece muito mesmo com as mulheres. De tudo que eu já atendi, de todas que eu já atendi,
acontece demais isso. Então a gente cria milhares de histórias, sabe? Milhares de historinhas ali para que a gente tenha que fazer antes de fazer aquilo principal que a gente sabe que vai dar o retorno, que vai levar a gente para um outro nível, mas a gente fica, não, deixa quieto. Não, deixa eu fazer uma outra coisa primeiro, tá? E aí ela fala, inclusive, de uma mulher, né? Essa mulher, ela tinha um sonho, ela morava nos Estados Unidos com 3 filhos, e ela tinha um sonho de levar os filhos para conhecer uma outra cultura totalmente diferente, queria morar em outro local. Que local que era esse? Japão, né? A Net, eu me pego fazendo isso, me policio o tempo todo. Mas é, Net, a gente inventa umas historinhas assim, ó, tão perfeitas, que a gente mesmo cai na história, não é? E aí essa mulher, com 3 filhos, morando nos Estados Unidos e tal, e o sonho dela era passar uma temporada no Japão, né? Com os filhos, justamente para que os filhos tivessem contato com uma outra cultura totalmente diferente. E aí o que ela fez? Então tá, qual que é o seu próximo passo, né? Para que você possa ir para o Japão. O que ela falou? Ela respondeu assim: eu tô assim trabalhando muito, né, o mais rápido possível para realizar esse sonho. E ainda tem a frase assim para convencer mais, né? E aí eu tô tendo aulas de japonês 2 vezes por semana. Mas assim, para trabalhar lá, né, eu acho que eu vou demorar ainda mais uns 2 anos, porque como eu tô tendo essas aulas de japonês, e é difícil de arranjar tempo, né, entre trabalho, as crianças, acho que eu vou precisar de mais uns 2 anos antes que eu domine bastante essa língua para poder ir para o Japão. Aí o que a autora do livro perguntou para essa mulher, para Hana, né? O nome da mulher é Hana. A autora do livro perguntou assim: tá, mas você tem alguma prova, né, de que precisa dominar a língua para você conseguir algum emprego lá no Japão? Você tá certa disso mesmo? É esse caminho mesmo? Que tal você amanhã procurar 3 empresas que você gostaria de trabalhar e verificar se não existe, né, oportunidade para pessoas que falam inglês com as suas qualificações? Talvez morar no Japão não dependa de passar anos aprendendo japonês. Então, assim, ela tem um sonho que é morar no Japão, levar os seus filhos para conhecer essa outra cultura, e ela faz com que esse próprio sonho se torne distante, colocando na cabeça dela que para ela poder ir, ela realmente arrumar um emprego, ela precisa de ter o japonês. Só que não, né? Só que não. E aí ela vai e começa a procurar isso, né? Esse emprego. E logicamente, né, ela tinha o medo de uma mudança tão radical. E aí, por isso que ela estava se apegando a essa informação, a essa... Não, eu preciso primeiro dominar o japonês para poder ir. Certo? E aí é o quê? A gente não se precipitar no julgamento. Nossas crenças de isso antes daquilo com frequência parecem obviamente falsas e às vezes até ridículas para quem está de fora, mas muito plausíveis para a gente mesmo. Certo? E aí eu pergunto, né? Eu deixo a pergunta aqui. Para evitar ousar, também não está pressupondo que para fazer X primeiro teria que fazer Y? Você tem alguma prova dessa suposição? Será que não existe algum percurso mais direto, né? Que você pode ir ali mais focado e direta naquilo que você quer? Certo? Maravilha! Então agora a gente vai pro ponto 2. Essa é uma das estratégias que nós somos mestres, né? Que é isso antes daquilo. Não, só vou aparecer no vídeo quando eu estiver muito maquiada. Não, só vou aparecer no vídeo quando eu estiver muito arrumada. E não tem nada a ver, tá?
Estratégia de ocultação número 2. Projetando no quadro. Essa projetando no quadro, ela fala o seguinte, que muitas vezes a pessoa, quando vai criar alguma coisa, quando vai fazer alguma coisa, a pessoa vai lá e coloca um monte de informação num quadro. E vai colocando essas informações num quadro, num caderno, vai juntando informações, tudo que tá ali na cabeça da pessoa. Eu já fiz isso. Eu já criei produtos da minha cabeça, né? Fui lá, coloquei no quadro as ideias, depois coloquei no caderno, depois fiz lá, falei, não, esse curso aqui, as pessoas precisam saber dessa informação, as pessoas precisam saber de tudo isso daqui. Será? Será mesmo? Será que precisa saber de mim? Né? E aí eu fui juntando esse monte de informação. Quando a gente é muito apaixonado por algum assunto, né? A gente acha que todo mundo deveria saber daquele assunto. Só que projetar no quadro pode ser planejar alguma coisa antes, né? De fazer acontecer. Até aí, ok. Só que quando a gente fica muito sozinha, quando a gente fica ali muito sozinha diante do computador, durante horas, né? A gente tá ali, por exemplo, reformulando o currículo ou achando o que o recrutador vai considerar, sabe? Em outras palavras, a gente fica projetando nesse quadro, mas o que é mais importante? O mais importante é o quê? A gente perguntar para o nosso público-alvo, sabe? Às vezes a gente tá com alguma ideia. Oi, Guga, bom dia, tudo bem? Às vezes a gente tá com alguma ideia e fica ali pensando, né, matutando qual que seria a melhor para eu colocar isso no mercado. Só que a gente não pergunta para esse público-alvo, sabe? A gente não pergunta. E aí o que acontece? A gente vai lá, faz um baita de um esforço e tudo, faz várias projeções no quadro, não sei o que, e na hora do vamos ver, cadê? Não tem resultado, o negócio fica muito difícil, sabe? A melhor coisa é alinhar os desejos do nosso público-alvo. Então, Nanete, quando a gente estava ali na primeira etapa da mentoria, terminou, eu fiz algumas perguntas para vocês, né, no WhatsApp, fiz perguntas para vocês na última sessão. Tudo isso, certo? Para que eu possa colher informações, para ver se eu estou no caminho certo, para que eu possa, né, num próximo lançamento e tudo mais, fazer melhor e assim a gente vai caminhando, né? Então essa importância dessa pesquisa de mercado, então não é só a ideia da nossa cabeça, né? Trata-se da tendência de muitas mulheres brilhantes de dedicar-se conscienciosamente às suas criações em relativo isolamento, não as testando nem as expondo a feedbacks durante o percurso. Por isso que na mentoria, quando a gente está ali junto, né, pessoas em conjunto para o mesmo objetivo e uma começa a palpitar no negócio da outra, isso é muito relevante, muito importante. Por quê? Primeiro que tá todo mundo para o mesmo objetivo, tá todo mundo, né, para o mesmo foco, né, para um resultado. E quando a gente vai ouvindo ali, a gente vai tendo também ideias para o nosso negócio. Porque nós, como empreendedoras, geralmente a gente fica muito isolada, muito sozinha. E quando a gente tem essas trocas com outras mulheres, isso faz com que enriqueça muito, né, essas trocas. E por isso que eu tô partindo muito para essa questão de mentoria em grupo, porque, gente, eu vi o quanto que isso é poderoso. Eu já tinha participado, né, como cliente, já tinha participado sendo contratada de empresas, né, e agora eu fiz a minha própria. E isso é realmente muito, muito valioso. Quando você tem uma ideia, pergunta para o seu público-alvo ou para esse grupo que tem o foco junto, né,
que tem o mesmo objetivo que você. Então, esse compromisso, né, renovando o seu projeto sempre, sabe? É o melhor caminho. Sempre renovando, tá? Então, por exemplo, na mentoria que eu fiz, eu já vi ali alguns ajustes. Na próxima, eu vou ter ajustes na mentoria. E assim vai. E a gente sempre vai ajustando, sempre vai tendo novos conhecimentos. E a gente sempre vai agregando. E o importante é o quê? Não parar. Ouvir e não parar. Ouvir, né? E não parar. Ah, Net, sua mentoria é top. Obrigada, Net. Então, essa estratégia de ocultação número 2 é justamente a gente esse projetar no quadro, ouvir também o que o público-alvo tem de interesse, certo? De repente, eu sou uma pessoa que vende maquiagem e falo muito de um produto, só que o meu público-alvo gosta muito mais de um outro produto. E aí, de repente, eu posso falar mais de um outro produto, por exemplo, sabe? Estratégia de ocultação número 3. Muita complicação e perfeccionismo. Quem nunca passou por isso? É ou não é? Quem nunca passou por esse perfeccionismo? Gente, eu já fui tanto assim. E no começo ali, em algumas lives para trás, eu falei sobre isso. Simples. O que você pode fazer que pode ser simples, sem complicação? É a simplicidade que vai conectar. Não é a gente falar difícil, não é a gente rebuscar muitas coisas, não é a gente ir atrás do perfeito, não. É o simples que vai fazer a conexão. É o simples que vai fazer com que a pessoa do outro lado entenda. Quanto mais complexo, mais difícil do outro entender. E se o outro não entende, ele não compra a sua ideia. Certo? Aperfeiçoar uma ideia em excesso é complicar demais. É empacar no esforço para melhorar cada elemento da criação antes de lançá-la no mundo. Revisar várias vezes o trabalho, fazer mais pesquisas, isso faz, ou ficar ali no designer, né? Inclusive vai ter uma pessoa aqui, topíssima, na quarta-feira à noite. Ela vai falar sobre essa questão do design, sobre criatividade, como desempacar dessa questão das redes sociais. Gente, vai ser incrível essa live. Já quarta-feira à noite a gente vai ter essa live aqui. E aí a gente fica cada vez mais ali, o designer, né? E assim por diante. Então, como que a gente pode fazer com que a simplicidade vença o perfeccionismo, né? E isso é muito valioso. Então, você quer que o seu trabalho tenha alta qualidade? Mulheres brilhantes, elas são assim, né? Elas querem um trabalho com alta qualidade. Porém, ser rigorosas em distinguir quando o nosso compromisso com a qualidade é apenas uma desculpa para disfarçar os nossos receios. Esse aqui foi um tapa. Tapa amoroso. Né? Então, às vezes, da maioria das vezes, né? Esse compromisso com a qualidade é justamente uma desculpa para disfarçar os nossos receios, nossos medos. É ou não é? A gente fica ali com essa desculpa. E é nesse ponto que entra o feedback. É preciso ouvir do público-alvo que os aperfeiçoamentos ou os acréscimos são necessários de seu ponto de vista, em vez de permitir que a censora interior, que é aquela que fica abafando ali nossas ideias, decida que são indispensáveis. A nossa censora vai falar, não, tem que estar mais perfeito, tem que estar mais bonito, tem que estar mais assim, tem que estar mais assado, tem que estudar mais. E não, é o simples. Você já tem. É o simples. Não tem que estudar mais nada. Pega e faz. E aí depois você melhora.
Será que a versão simples, a versão já existente, já não é boa o suficiente? Pelo menos para sair do papel, pelo menos para ir lá e fazer e começar, né? É ou não é? Já fui muito assim, gente, já fui muito assim. E hoje eu fico me policiando nessa questão. Estratégia de ocultação número 4. Número 4. Coleta e organização de ideias alheias. Aqui ela fala dessas ideias alheias, né? Voltar-se para fora e reunir vozes. Pode ser um bom disfarce para o medo de dar o passo simples, mas assustador de expressar a sua própria voz. Então a gente fica ouvindo ali pessoas ou que não conquistaram o que a gente quer, ou nossos familiares que nem sabem, às vezes, entendem muito bem o que a gente faz, ou pessoas que, às vezes não é por mal, sabe? Às vezes não é por mal. Mas às vezes ela vai falar alguma coisa ali que você vai falar, vai te travar. E não, você tem que ouvir pessoas ou que já traçaram um caminho, ou pessoas que vão te levar para cima, ou pessoas que, por exemplo, né, no meu caso, mentores, né, mentoras, que já atenderam muitas pessoas e sabem o que está travando ali, que vai virar chave para você fazer acontecer. É isso. Então, quando você fica voltando muito para fora de reunir todas essas vozes, você não vai sair do lugar. Quando você vai para fora para entender o seu público-alvo, aí sim é uma boa ideia. Agora, quem não é o seu cliente, não faz muito sentido. Certo? Maravilha. Agora a estratégia de ocultação número 5. Omissão da própria história. Aqui, omitir a própria história é a gente... E sempre tem um link, sabe? Com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vende, sempre tem um link com a nossa história. Sempre tem, sempre tem. E esse link e contar algumas partes da nossa história, essas partes vai poder, às vezes, motivar outras mulheres. Vai fazer com que outras pessoas se identifiquem com aquilo que a gente está falando. E também honrar, né, as nossas raízes, a nossa história. Na nossa história, a gente tem algo de mais valioso, porque na nossa história ninguém passou pelas mesmas coisas que a gente passou. Ninguém teve o nosso pai, a nossa mãe. Ninguém leu os mesmos livros que a gente leu, ou estudou as mesmas coisas que a gente estudou, ou trabalhou exatamente com aquilo que a gente trabalhou. Sempre tem coisas diferentes. E quando isso acontece, né, a gente valorizar a nossa história. É realmente valorizar. Oi, Márcio, bom dia, tudo bem? É realmente a gente valorizar. Então, esse tipo de autenticidade, de vulnerabilidade, é o ingrediente necessário para a gente sensibilizar os corações e promover mudanças. Leva a gente ser notada e respeitada e ter as oportunidades que a gente deseja. Quantas vezes, quando eu exponho, né, a minha história, falo alguns trechos de dificuldades, de superações e tudo mais, eu vejo o quanto que isso identifica com as pessoas. Ou quanto que as pessoas falam, nossa, Renata, você já passou por isso? Né? Quando a gente coloca isso pra fora, de alguma forma, isso vai fazendo essa conexão, essa identificação. As pessoas veem que a gente tem pontos vulneráveis também. Todo mundo tem. Só que tem algumas pessoas na internet que escondem isso totalmente. E eu já fui assim, tá? Imagina, colocar minhas vulnerabilidades e tal. Eu achava isso assim invasivo. Achava também, não, se eu tô ali mentorando outras pessoas, né? Se eu sou coach de outras pessoas, eu não posso me mostrar vulnerável. E aí eu escondia isso. Mas eu posso te dizer que esse foi o tempero. Quando eu coloco minha vulnerabilidade, que eu escrevo um texto, que eu falo alguma coisa, isso faz com que as pessoas falem assim, poxa,
ela é humana também, né? Ela também tem as suas dificuldades, seus desafios. E assim é. Toda grandeza não falta lugar onde ocultar-se da visibilidade pessoal, para não dizer o que realmente se tem a dizer. Então, ela fala aqui que evitar ousar, não raro, é refugiar em projetos que parecem grandes e ambiciosos. E é por isso que toda grandeza não falta lugar para ocultar-se da visibilidade pessoal. Quando a gente imagina um projeto muito rebuscado, muito grandioso, muito, não que a gente não possa alcançar, lógico que a gente pode. Só que a gente coloca o projeto grandioso aqui e a gente está aqui. E a gente não coloca os pequenos passos para a gente chegar lá. Então, por exemplo, se eu tive aqui caso, né, de cliente que queria contratar 78 consultoras para fazer o negócio dela girar e tudo mais. Essa é a metona dela ali. Tá, ela tá com 10. E se a gente saísse de 10 e fosse para 20? Vamos olhar dessa forma? Quando eu saio de 10 e vou para 20, aquilo fica muito mais palpável e a gente não se sabota. Quando eu fico aqui só no 78 e tô no 10, aquilo tá tão longe que na maioria das vezes eu vou me sabotar e vou falar, não, nossa, cansei. Cansei disso. E não, você pode ter a sua metona grandiosa e tá tudo certo. Agora, você não pode se apegar a essa metona grandiosa e ficar só mirando nela. Não pensar em pequenos passos que vai fazer você chegar lá, porque senão você vai se sabotar no caminho com certeza. É a mesma coisa quando a mulher quer emagrecer lá 10 quilos e ela fica mirando só nos 10. E se ela pensar assim, 1 quilo? Depois mais 1, depois mais 2, né? E por aí, e assim por diante. Fica muito mais palpável, muito mais fácil, né? Então, esse daqui, que é a estratégia de ocultação número 5, que é a omissão da própria história. Então, fica ligada aí será que eu não tô colocando uma coisa tão alta, né, que nesse momento é tão inatingível e eu não vou fazendo aquilo que eu preciso fazer para chegar lá? Fica bem antenada com isso. Depois a estratégia de ocultação número 6. Necessidade de pós-graduações, formações, né? Ai, como a gente se sabota, minha Nossa Senhora. Esse daqui eu já fui mestre, literalmente. Necessidade de pós-graduação. Não, eu só vou fazer a partir do momento que eu tiver a pós-graduação da USP. Eu já fui essa. Eu falei, não, eu só vou estar preparada quando eu tiver minha formação na USP. Fui lá fazer a pós-graduação e tudo mais. E não, gente, não é isso. Não é isso que vai fazer com que você ouse crescer. Não é isso que vai fazer com que você tenha resultados. Se estudo fosse sinônimo de resultado, nossa, muita gente estaria aí rica, muito rica. E não é o que acontece. Certo? Então, essa questão de ter muito estudo e muito atrás ali de informações, formações, cursos, treinamentos, veja até que ponto isso realmente faz sentido. Veja até que ponto isso tem a ver ou se você não está se auto-sabotando. A Dulce, bom dia Dulce, corajosa, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Então a gente fica ligada com essas questões, sabe? Eu já estive muito ali. Eu só vou ter sucesso se eu tiver a pós na USP. Só vou ter sucesso se eu tiver a formação em coach na melhor escola. Eu só vou ter sucesso se eu tiver... Ixi, gente, eu já perdi, sem brincadeira, quantos diplomas eu tenho. Eu já perdi as contas, eu tenho uma pasta lotada ali de diploma.
E posso te dizer, não é isso que faz você ter resultado. O que faz a gente ter resultado é ousar crescer literalmente mesmo. É fazer, é colocar a mão na massa e executar o que precisa ser feito. Com o que eu tenho hoje? Ah, eu tenho isso daqui? Então vamos embora, vamos fazer. Vou testando, vou melhorando, vou testando, vou melhorando, vou praticando. Esse é o melhor caminho. Aí a gente fica lá, não, uma pós, aí vai 1 ano e meio, né? Estudar é importante, gente, com certeza, tá? Eu estudo muito, mas não é isso que me traz o resultado. O que me traz o resultado é praticar aquilo que eu estudo e mentores. Eu contrato mentores direto. Eu saio de uma mentoria e vou para outra, tá? Então vamos lá. As mulheres brilhantes geralmente se escondem e adiam ousar crescer das seguintes maneiras. Primeiro, adotando premissas falsas sobre a ordem em que as coisas devem acontecer. Então eu já estou fazendo uma recapitulação aqui da live. Então, as mulheres ficam ali. Não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Primeiro isso, depois aquilo. Será que isso aqui que você está selecionando para fazer primeiro não é algo que não é autossabotagem? Tem que ficar muito ligada com isso. Depois, projetando no quadro, no papel, em vez de conversar com os públicos a serem alcançados. Você pode sim projetar os seus sonhos nos quadros, nos papéis, etc e tal, criar novos produtos, novos serviços, legal. Mas primeira coisa é perguntar para o seu público-alvo. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí, perguntou para o público-alvo, a partir disso, você vai e monta o seu produto, seu serviço, tá bom? Aí você faz as projeções. Terceiro, coletando e organizando as ideias de outras pessoas sobre tópicos pelos quais somos apaixonadas, em vez de compartilhar nossas ideias. Esse daqui, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente é muito apaixonada e achar que o outro precisa também dessa paixão. E aí sim, quando a gente começa a compartilhar essas nossas ideias, né? Isso, então porque a paixão faz com que a gente fique meio cega, né? A gente fica ali meio com o olhar meio turvo. Então a gente tem que tomar cuidado e também quais são essas outras pessoas que você vai compartilhar essas ideias, tá? Tomar muito cuidado com isso. São pessoas que já chegaram lá? Não são? São pessoas que estão no mesmo foco, mesmo objetivo? Tome cuidado com isso. Criando algo demasiadamente complexo ou abstrato, ao mesmo tempo que omitimos nossas histórias pessoais. Aí a gente fica na desculpa, né? Não, eu preciso deixar isso mais complexo, mais difícil, mais complexo. Quanto mais complexo, menos o público entende, menos ele se conecta e menos ele compra, certo? Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. E omitimos nossas histórias pessoais. Então, as nossas histórias, por que eu faço o que eu faço, né? Tudo isso tem a ver com a minha história. Por que hoje eu ajudo mulheres a terem resultados nos seus negócios, a enxergarem a sua potência? Porque eu já fui uma pessoa que eu não enxergava nenhuma potência em mim mesma. Eu já fui uma pessoa que eu não tive resultados. Eu já fui uma pessoa que eu abria a geladeira e não tinha o que comer. Já passei fome. Eu já fui essa pessoa e eu não quero que mulheres passem por isso. Aí, qual que é a sua história? Por que você faz o que você faz? Certo? E é simples, nada de complexidade. A complexidade é autossabotagem. É autossabotagem. Buscando mais educação formal, treinamento, certificações e convencendo que a gente precisa do diploma para a gente crescer. Aperfeiçoando e sofisticando a perder de vista. Tudo isso é autossabotagem. Tudo isso é autossabotagem. Ironicamente, muitas vezes evitamos ousar crescer,
abraçando projetos que parecem grandes e ambiciosos, porque em meio a toda essa grandeza temos muito espaço para enterrar nossas vozes e ideias. Fiquem ligadas quando você está ali se colocando num projeto muito sofisticado e muito complexo. Você tá inconscientemente enterrando a sua voz, enterrando totalmente. Quanto mais complexo, mais difícil. E aí você tá se auto-sabotando nesse processo todo. Certo? É isso, mulheres. Fico muito feliz aqui em compartilhar mais uma live com vocês. Aqui eu até esqueci de colocar o comentário aqui da live, tá? Fez sentido pra vocês? Coloca aqui pra mim nos comentários se fez sentido. E agora é a gente parar de ficar se auto-sabotando, achando que tem que, né? Não tem que nada, a gente tem que ir lá e fazer. O que a gente vai fazer, não é mesmo? No nosso dia a dia. Essas lives aqui é justamente para fazer com que vocês façam um movimento cada vez maior, né? Que vocês cresçam cada vez mais, certo? Anete, gratidão, Rê, fez muito sentido. Legal. E a gente tá chegando ao final. O próximo capítulo tá falando de saltando. O salto nos leva a ousar crescer imediatamente. E eu vou falar muito dessa questão do salto. Qual que é o estilo desse salto? Enfim, vou falar bastante sobre isso. E a gente já tá aqui chegando no final mesmo. Acho que mais 2 lives a gente chega no final desse estudo desse livro, tá? Fez legal. Certo? Mulheres corajosas, maravilhosas, vamos lá ousar crescer. Mais uma pitada de crescimento aí no nosso dia, no nosso negócio, para que a gente possa impactar e ajudar muito mais pessoas do nosso mercado, tá bom? Mulheres, um beijão para vocês, que a semana de vocês seja incrível, tá bom? Beijo! Até amanhã, 7 da manhã, estarei aqui com vocês. Beijão!